CBN Agro, com Éder Campos. Apresentação: Éder Campos. Olá, muito bom dia para você neste sábado, dia 7 de novembro de 2020, 8 horas mais 5 minutos em Campo Grande, 27 graus. Muito obrigado ao homem do campo. Muito obrigado a você, produtor rural. Muito obrigado a você, produtora rural, você que produz o alimento que põe na mesa do povo brasileiro, que põe na mesa do povo do mundo inteiro. Muito obrigado a você, homem do campo, por mais um dia de colocar na nossa mesa o alimento, a roupa que nos veste, o sapato que está em nossos pés, porque ali tem o couro do boi. Muito bom dia também ao Antônio Rosa Ferreira do Nascimento, ou Ferreira Rosa. O Totti da Embrapa, exato, né? Melhor o Totti, porque conhecido como Totti. Totti, tudo bem? Bom dia para você, como vai? Éder, bom dia, muito feliz de estar aqui com vocês nesta manhã. Parabéns a você, seus companheiros de bancada, pelo dia do radialista. É hoje? Maravilha. É hoje, tem parabéns aí, Valdir? Hoje é dia do radialista. Que maravilha. Que maravilha, que show, né? Que bom, você vai achar o parabéns, tá bom. Olha, é um prazer imenso mais uma vez, né, neste sábado ao vivo para todo o Mato Grosso do Sul, para todo o Brasil, para todo mundo, porque estamos também transmitindo pela Rede Mundial de Computadores, lá na nossa página CBN Campo Grande, também pelo Facebook, ao vivo pelo Facebook. E é bom a gente chegar no mundo inteiro mesmo, né? A gente consegue hoje chegar no mundo inteiro, assim como o alimento brasileiro chega em mais de 150 países espalhados pelo mundo, né, Totti? Espetacular, é uma coisa boa. Que país o nosso, hein, Totti? Brasil é um país que tem uma vocação natural para a produção de alimentos. Sol, água, energia. Terra. Natural, terra. E tem a Embrapa também. Que bom, né? Espaço, Embrapa também. A Embrapa também. E um povo trabalhador. Com certeza. Porque quem faz a coisa rolar mesmo é o homem do campo. É o homem do campo. Ô, Totti, parabéns. Parabéns. Hoje, dia do radialista. Maravilha. Obrigado, Valdir Nunes. Parabéns para você também. Parabéns aos amigos de produção também de todas as rádios aqui de Campo Grande e do Brasil. CBN, Central Brasileira de Notícias. Maravilha. Obrigado, Valdir Nunes. Que maravilha. Ô, Totti, e a gente ainda voltando nessa filosofia nossa aqui do homem do campo. Eu tenho para mim, Totti, a primeira coisa é que todos nós temos uma ligação intrínseca com o campo. Muito forte. Todo ser humano tem. Concorda comigo ou não? Concordo perfeitamente. De uma maneira ou de outra nós temos. Desde o processo evolutivo da humanidade toda. Acontece que hoje, Éder, mais de 80% já estão vivendo nas cidades, né? Então no campo mesmo já tem muito pouca gente. Mas a nossa origem é o campo. O campo. Eu sempre digo aqui no programa o seguinte: você tem um pet em casa, um cachorro, um gato, um peixe, que seja um peixinho, tem? Então isso mostra a sua necessidade de estar ligada aos animais. É pecuária? Então é pecuária. Ok? Se você cria animais, embora a pecuária a gente cria para a questão comercial, né? Exato. Mas se você tem um animal, você tem ligação com os animais, tem ligação com os bichos. Necessidade de ter essa presença. Tem uma plantinha em casa? Com certeza. Então você é agricultor. Entendeu? Então, tá no DNA do ser humano a necessidade, né, de estar sempre ligado ao campo. Perfeito. Concorda, Totti? Concordo perfeitamente. Agora, ao mesmo tempo, Totti, eu sempre tenho também abordado isso nas minhas entrevistas, nos bate-papos, é que ainda assim, por mais que nós tenhamos essa dependência do setor rural, eu particularmente acho que falta no nosso Brasil um sentimento maior em relação ao homem do campo, à produção rural. Eu me lembro que quando eu era ainda garoto, e faz muito tempo isso, né? Eu tinha um professor chamado professor William, e ele dava aula de OSPB. Pena que não tem mais essa matéria. Organização Social e Política do Brasil. E tinha uma outra também. Estudou, né? E ele dizia o seguinte, ele falava assim, olha, o erro do Brasil foi não ter baseado a economia no setor primário, produtivo. Isso. Se nós tivéssemos uma política voltada para o setor primário e produtivo, nós seríamos um outro país. Isso, eu estou com 53, eu ouvia isso quando eu tinha uns 16, aí você faz a conta de quanto tempo ele já estava certo. E o Brasil provou nos últimos anos que o meu professor William estava certo. O que tornou o Brasil nesses últimos anos, Totti? Olha, se não fosse a agropecuária, meu caro, o Brasil estaria, eu diria até passando necessidade. Fome, inclusive. Porque até 70 o Brasil era importador de alimentos, né? Importava milho, importava trigo, importava feijão, importava carne.
Então o Brasil, na década de 60, aliás, essa foi a razão pela qual se criou a Embrapa, porque o Brasil era um país de dimensão continental. Como não produzir alimento para a sua própria sociedade? Por outro lado, Éder, um país tropical. Não tinha de onde importar tecnologia, a não ser os estados do sul poderiam se espelhar na Europa, em algum país, mas o restante do Brasil não tinha de onde buscar conhecimento, numa área tropical, não é verdade? Por outro lado, o Brasil não produzia petróleo. Hoje o Brasil produz, vende inclusive, importa, mas é um país que tem autossuficiência, mas naquela época até comprava petróleo, então caro. E, além de tudo, importava bens aí da mesa do brasileiro. Então, o nosso governo, na época, era era o Garrastas, o Médici, o ministro da Agricultura, Cirne Lima. Não dá para continuar dessa maneira. A ideia de criação da Embrapa foi exatamente essa. Nós precisamos quebrar esse paradigma. Porque, Éder, quando falta comida, o que acontece? Instabilidade, né? Atritos sociais e até guerra. Você se lembra, Totti? Eu me lembro perfeitamente. Você está trazendo na minha memória aqui essa questão do petróleo. Você lembra que na televisão, o Jornal Nacional sempre trazia o preço do barril do petróleo? Hoje, como a gente vê o dólar, né, a cotação de dólar, você lembra que a televisão no jornalismo sempre trazia a cotação do petróleo, de tão importante que era, sim, sim. E tão dependentes que éramos do petróleo? Exato. O preço do barril do petróleo. Você lembra dessas notícias e informações? Demais. Agora, depois o Brasil, né, passou a ser autossuficiente, né, uma produção grande. Então esse é um ponto que já não nos preocupa mais. E o detalhe todo dessa virada aí, Éder, que não existe paralelo nenhum no mundo, é que o Brasil, nessa condição de pobreza, de miséria, de fome, eu lembro, por exemplo, lá em Minas, de ver caminhões e caminhões que a gente chamava de pau de arara. Pau de arara. Que eram os irmãos nossos nordestinos chegando vinham aqui para procura de alimento, de emprego, de tudo, você entendeu? Então o Brasil, aos poucos, porque o que acontecia? Nós já tínhamos extensão rural, tinha programas de incentivo à pecuária e à agricultura, mas não tinha conhecimento, Éder. E a pesquisa naquela época era muito formal, muito distante do setor produtivo. Era para gerar um conhecimento, mas não tinha aquela preocupação que aquilo tem que ser aplicado. Então, por isso que o DNPEA foi extinto, que era o Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação Agrícola. Vamos fechar, não dá mais. E instituir uma nova pesquisa. Tanto assim que a Embrapa nasceu como uma estatal. Porque a estatal, naquela época, do Estado provedor, né, hoje já não é mais. Porque hoje a iniciativa privada evoluiu muito, então o Estado está mais regulador. Mas naquela época o Estado é que induzia tudo. Então nós temos que criar uma instituição forte. E uma Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Estatal. E uma época fantástica. Quebrar esse paradigma. Uma época fantástica para o nosso Brasil, né? Quando o governo tinha uma dominância muito grande nas relações sociais, né? Criou Embrapa, rodovias, hospitais, universidades. Isso tudo é do período de Médici e depois de Geisel. De 73, 72 foi a criação da Embrapa por decreto. 72. Você vê, naquela época, esse decreto foi aprovado por decurso de prazo. Você vê a importância que tinha a Embrapa naquela? Nenhuma. Né? Inclusive coincidiu com o lançamento da Itaipu, então estavam todas as autoridades prestigiando o lançamento da Itaipu binacional. Da hidrelétrica. A Embrapa aprovado por decurso de prazo. Mas em 73 ela começou a ser organizada, né? E a partir de 74 começou a serem montadas as unidades Brasil afora. Tá. Bom, nós fugimos um pouco do roteiro, porque não era esse o combinado. A gente primeiro ia falar da sua carreira para depois falar da Embrapa. Podemos voltar. A gente inverteu. Mas foi bom você ter contado essa história da Embrapa, porque nós vamos colocar você agora dentro da história da Embrapa e do agronegócio brasileiro. Sim. Você acaba de assumir agora, essa semana, foi empossado anteontem, né? Oficialmente. Formalmente no dia 5. No dia 5, né? Mas desde o dia 2 eu já tenho a nomeação. Novo chefe geral da Embrapa Gado de Corte, a unidade da Embrapa Campo Grande. Certo. Que é o Centro de Pesquisa em Gado de Corte. E aqui
pesquisas para desenvolvimento genético de animais e também de forrageiras. Sem dúvida. De pastagens. Na verdade, todas as áreas de conhecimento relacionadas à produção animal. Então vem do solo, da planta, até chegar no animal, passando por nutrição, saúde, gestão, economia, qualidade de Então deixa eu apresentar você para os nossos amigos ouvintes da Rádio CBN, né, contar quem é o Totti. O Totti, para mim, é fácil eu saber quem é você. Sim. Mas, muitas vezes, os nossos ouvintes, e aqui eu também quero colocar os ouvintes urbanos, porque nós temos um compromisso com os ouvintes urbanos, nós que somos do agro, né, de uma forma ou de outra, ou produzindo, ou pesquisando, ou apresentando informações do agro, nós temos um compromisso com o nosso espectador, né, aquele que está nos ouvindo. Vamos apresentar você. Você é mineiro. Sou mineiro, nascido na fazenda Limão, Mata dos Fernandes, município de Patos de Minas, Minas Gerais. Capital do milho. Capital do milho. Capital do milho. Minha irmã morou muito tempo em Patos de Minas. Então, minha irmã. É uma cidade mas nunca porte médio, né? Mas tem uma qualidade de vida muito boa em Minas Gerais. Maravilha. Aí você estudou em Alfenas? Não, eu estudei em Viçosa. Viçosa. A minha graduação foi Viçosa. Você fez agronomia? Eu fiz agronomia, depois mestrado na área de genética animal. E depois doutorado em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina da USP. Por que a decisão de tornar-se agrônomo? Caramba, aí você me bateu fundo, hein, Éder? Porque a música que você colocou na abertura aí me fez... Me deixou muito emocionado, porque eu lembrei do meu tempo de criança. Você nasceu na fazenda? Nasci na fazenda. Então, eu nasci na fazenda, Éder, e eu gostava demais da fazenda. Posso te contar uma? Pode. Antes de você... Mantenha aí o seu... Você vai falar. Eu também nasci na fazenda. Sim. Nasci na fazenda Elma Eneida, em Indiaporã, São Paulo. São Paulo, que maravilha. Também nasci numa fazenda também. Então, Éder, nasci na fazenda, uma família grande. Eu sou o 12º. Daí, inclusive, vem a história do meu apelido, que eu vou aproveitar e contar, então. O Totti. Porque, meu caro, para encurtar a conversa, um dos meus irmãos mais velhos nasceu no dia de Nossa Senhora de Fátima. Então ficou Antônio Maria. Né? Beleza. Aí vai para aí afora, eu sou o 12º, nasci no dia de Santo Antônio. Tinha que ser, então, Antônio também, né? Antônio do Nascimento. Então, para poder diferenciar o novo do velho, eu peguei apelido dele de casa. Então, na fazenda, Tonzinho, muita gente me chama até hoje por Tonzinho lá na roça, né? Nas fazendas. E Totti foi o que prevaleceu, né? Tanto na família, quanto também quando eu fui para a faculdade. Mas, Éder, voltando um pouquinho aí nessa história, porque essa música aí foi fora de série. Então, nasci na roça, fiquei lá até os 7 anos para ir para a escola. Primário, fui para a cidade, né? E depois, terminado o primário, nós já morando na fazenda e tudo, aquela dificuldade de estudar. E meu pai virou para mim e falou, olha, você vai estudar interno lá com os maristas, irmãos maristas, lá em Uberaba. Olha, aquilo para mim foi uma facada. Porque eu imaginava que eu ia passar minha vida no campo, na fazenda. Você vai ter que estudar com os maristas. Olha, Éder, eu remoí isso aí alguns dias, mas eu entendi e falei, deve ser pro meu bem. Porque não é possível uma coisa dessa. E fui embora para Uberaba. Mas, Éder, pra você ver como é que são as coisas, né? Fui fazer o ginásio lá em Uberaba. As excursões que mais me agradavam, você sabe o que era? Expo Zebu. Não, lá na época não tinha essa Expo Zebu ainda. Mas lá tinha Chácara Zebulândia. A Zebulândia. Torres Homem. Então, meu cara, eu que gostava tanto de criação de gado, a primeira vez que a coisa começou a acertar para mim, conhecer Zebu. Já tínhamos gado Zebu na fazenda, né? Mas ali era gado vindo da Índia direto, né? Então aí você vê como é que é. Conheci o Parque de Exposição. Em que ano foi isso? Isso foi em 1964, quando eu fui para lá. Então, 2 anos depois da última importação do Nelore. Exatamente. Porque a última importação do Nelore foi em 62. Era um homem famoso, né? Como famoso até hoje, é uma história fantástica, né? Mas aí os primeiros contatos, aí conheceu o Parque de Exposição. Né? Totti, você faz parte da história do Zebu no Brasil, Totti? Pelo menos nessa mais recente, eu acho que sim. Com certeza. Você viu o Zebu que havia acabado de chegar no Brasil? E aí, Éder,
ainda era a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, nem era a BCZ ainda não. Então, eu que saí da roça, eu comecei a perceber que existia um ambiente de fazenda fora de casa também. Daí porque acabou que eu, terminando esse ginásio, né, científico e tal, eu fui fazer agronomia em Viçosa. Então aí a coisa foi, né, e graças a Deus eu caí num ramo que me preencheu, que me fez realizar. Você terminou a faculdade quando? Em 74. 74. Tá. E você chegou aqui em 77? 77. 77. Aconteceu, aqui que eu falei em Mato Grosso do Sul, né? Quando eu vim para cá ainda era Mato Grosso, inclusive. Você estava com o quê? Com 20 e poucos anos? Eu estava com 24 anos e meio. Gurizão de tudo, né? Eu tinha feito a agronomia, terminei com 22 anos e meio, né? Uhum. Fiz mestrado e de lá fui indicado para compor a equipe que viria a consolidar a nossa Embrapa Gado de Corte aqui em Campo Grande. Porque não tinha aqui a unidade, não tinha um centro. Não tinha. Aqui, na verdade, nós tínhamos um início da Embrapa, que foi com o Saladino Nunes, né? Foi. O Saladino, grande amigo, um abraço pro Saladino. Está aposentado, tem a Fazenda Mirante. Está aposentado nada, trabalhando bastante. Fez leilão outro dia. Trabalhando na fazenda dele agora. Né? Aqui na Fazenda Mirante, na saída aqui para Terenos, né? Do lado esquerdo ali. O Saladino, Éder, tem uma história fantástica. Porque o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, ele já estava no organograma da empresa. Mas não tinha aqui... Só que não sabia ainda onde ficar. Não, essa área que nós temos aqui hoje, ela não existia ainda. Não, ela está aí, mas era do Exército. Ali era uma fazenda de criação de cavalo. Você entendeu? Era do Exército Brasileiro. Cudelaria do Exército. Então, escuta só. O Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte foi instituído no organograma da empresa em 1975. Já estava previsto que ia ter. Só não sabia onde ficar. Então, tinha concorrentes. Planaltina, onde está hoje o CPAC, Centro de Pesquisa de Cerrados. Uberaba. Planaltina, Goiás, né? Goiás. Uberaba, porque tem lá a Fazenda Getúlio Vargas, onde está hoje a EPAMIG, que é terra da Embrapa. Inclusive, Getúlio Vargas, em 15 anos de governo, nunca deixou de um ano... deixou de ir na abertura da Expo Zebu. E virou uma tradição. O único presidente que foi todo ano na Expo Zebu foi Getúlio Vargas, durante 15 anos. Até hoje, o presidente da República que abre a Expo Zebu. Tradição, né? Agora continue. Então, Uberaba também disputava, né, a sede do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. Mas o que acontece? A pecuária começava a evoluir, a sair do Sudeste, São Paulo, Minas, você entendeu? E aí... Campo Grande tinha um detalhe interessante, porque aqui já tinha uma unidade de pesquisa do antigo Instituto de Pesquisa Agropecuária do Oeste, que é a Fazenda Modelo, ali no município de Terenos, compreende? Daquela estrutura antiga do Ministério. Então já tinha essa fazenda aí, cujo patrimônio depois passou para a Embrapa. Bom, mas a Embrapa queria uma fazenda maior. Lá em Terenos é 1.600 hectares. E o Saladino foi o primeiro representante da Embrapa no estado do Mato Grosso. Quando não existia unidade nenhuma aqui, ele era o representante. E o estado não era dividido ainda, né? Não, era Mato Grossão ainda, Mato Grosso. E o Saladino, junto com muitos outros companheiros, porque o Mato Grosso do Sul, ele também tinha já uma equipe forte que pleiteava a divisão do estado, né? Então, com a participação do doutor Afonso Nogueira Simões Correia, por exemplo, e outros colegas, fizeram um documento de exposição de motivos e levaram ao presidente da República, que era Ernesto Geisel. E o Geisel, Éder, ele já tinha servido aqui no Mato Grosso, no Exército. Conhecia essa realidade nossa. Então, depois que ele viu tudo isso, que tinha Fazenda Modelo, que essa fazenda do Exército poderia ser passada para a Embrapa numa troca, porque o Exército estava desativando a cavalaria e estava, então, sobrando área. Ele queria uma área urbana, né? E aí a Embrapa, então, propôs uma área urbana no centro de Recife, em troca dessa fazenda hoje, onde está a sede nossa. Então, diante de tudo isso, o Geisel decidiu, vai ser Campo Grande. Então, foi assim que
Foi essa decisão. Em 77 isso. Um ano antes, na verdade. Não, na verdade, em 75, logo depois de criado no organograma, já decidiram que seria aqui. Em 77, nós organizamos... Foi a fundação. A fundação. Tá certo. Então, nesse período de 75 até 77, foi simplesmente um período de adaptação das instalações do Exército para uma unidade de pesquisa. E você chegou quando aqui no estado? Eu cheguei em julho de 77. Eu sei que 43 anos atrás. Eu sei que você chegou para ajudar na organização da Embrapa Gado de Corte. Perfeitamente. Fica aí. Intervalo comercial e a gente vai contar pouco mais dessa história. Ponto aí. Precisaríamos de 4 horas para contar essa história, viu, Valdir? Muita coisa. Será que o Paulo Cruz não pode ceder o espaço para a gente hoje? Vou dar folga para ele. 8h26, a gente volta em instantes. 8h34 em Campo Grande, de volta ao CBN Agro. Olha, ele estava gostando tanto da conversa aqui. Estou gostando tanto da conversa com o Totti. E de repente nós tivemos que fazer o intervalo comercial, rapaz, e cortou pela metade. Eu estou tão curioso para saber um pouco mais dessa história da Embrapa Gado de Corte, da sua carreira. E eu também quero destacar, Totti, nesse final de entrevista aqui, o fato dessa missão que você recebeu. Sim. Você está com uma missão muito grande agora e você sabe disso. Muito porque forte. Conduzir um centro de pesquisa tão importante, ou de pesquisas, né? Exato. Tão importante como a Embrapa Gado de Corte, é um grande desafio, mas é uma grande missão. Com certeza, principalmente nessa conjuntura atual. Então, Éder, aí é que está a coisa. Para quem olha só o lado da dificuldade, da burocracia, da falta de recurso, do desestímulo, etc., de um modo geral, ele cai fora. Mas, meu caro, eu estou entrando nessa por uma perspectiva diferente. Você está aposentado? Você já aposentou ou não? Eu estou aposentado pelo INSS, mas continuo trabalhando. Quantos anos de trabalho efetivo como pesquisador? 45 e 9 meses. Você podia parar se quisesse, né, Se eu Totti? quisesse. Mas o que te move a continuar? Meu caro, eu acho que é porque eu gosto pra caramba desse assunto. Há pouco eu estava contando a minha origem de fazenda. Eu sei muito bem o que é isso. Eu gosto do que eu faço. Eu me sinto realizado. Inclusive, até isso aí, na entrevista para avaliação dos candidatos, foi feita essa pergunta. Escuta, mas o que é você com 45 anos na Embrapa, o que mais você quer? Por que você está se apresentando? Totti, porque, vamos pensar bem aqui, vamos ser honestos. Posso ser muito claro? Fala. Você já é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, na realização da sua profissão. Acho que economicamente também conseguiu construir uma solidez de patrimônio que dá para viver o restante. O que mais que você desejaria? Se não pegar lá a chuteira, pendurar, colocar um chinelo no pé e vamos curtir a vida. Mas você fez o contrário. Então, você falou, eu quero mais, eu quero doar mais. O que eu respondi para o nosso diretor? Olha, Éder, eu vim do campo, te contei a história há pouco tempo. A prioridade número 1 para mim era a sobrevivência. É estranho falar isso hoje em dia, né? Mas naquela época era isso mesmo. Era se virar. Uma família de 11 filhos, né? 2 morreram muito pequenininhos, 11, fazenda pequena. Eu percebi que ali não tinha mais lugar mais para mim, eu tinha que me virar do avesso. Comecei a trabalhar desde a minha adolescência. Na roça eu plantava feijão para colher, o meu irmão cuidava, me dava o quanto deu no ano seguinte. Me dá uma partezinha. Fala. Você falou que começou a trabalhar muito novo, muito pequeno, né? Na minha eu comecei no rádio, eu tinha 12 anos. Estou com 53. Maravilha. Olha aí, Valdir. Com 12 anos eu comecei em rádio lá no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, Rádio Centro-América. Espetacular. Éder, outra coisa então vou te falar, já que você me dá essa abertura. Naquele período que eu fiquei com os maristas interno, tá? No ginásio, os irmãos maristas criaram um ginásio noturno para dar aula de graça para as pessoas que trabalhavam o dia inteiro e não tinham como estudar, as pessoas carentes do bairro. E eu, na aula de ciências, eu era o mais novo da turma, professor, meu caro. Eu tinha o quê? 13, 14 anos de idade nessa época. Professor com 13, 14 anos. Aula de ciências, entendeu? Aí, Éder, vamos acelerar, né, a história. Cheguei na faculdade... Falta 5 minutinhos, eu gostaria de ouvir de você, Totti, dos seus desafios. Não, acaba essa história aí. Né? O Paulo Cruz vai ceder uns minutinhos aqui. Vai pegar folga hoje, Paulo Cruz? Chama ele lá e já demite ele, então, hoje. Viu? Termina a sua história, depois eu quero olhar para frente. Tá? Rapidinho, então. Vamos lá. Aí, Éder, o que acontece? Na faculdade,
vendi ações, dei aula em cursinho pré-vestibular, fui monitor. Isso tudo, juntando a minha história passada de fazenda, me deu um leque muito grande de relacionamentos. Tanto assim que na hora que eu me formei, eu tinha 4 opções de trabalho, até para ser professor lá. Aliás, dei aula lá um semestre inteiro, um curso todo de graça, porque o professor tinha saído para uma unidade da Embrapa em Juiz de Fora. Eu fiquei lá, dei aula, de graça, tá? E aí, cheguei aqui e encarei o trabalho, entendeu? Quando a Embrapa precisou de mim, eu me apresentei. Corumbá fui chefe lá de P&D, de geral, aqui também ajudei na administração, voltei a minha equipe, porque o meu trabalho me preenchia muito, né? Aí, meu caro, o que acontece? Ao longo dessa minha vida profissional, eu tive muitas oportunidades de parcerias privadas, que começou inclusive quando eu cheguei em Campo Grande, Éder. Aqui não tinha, eu optei por trabalhar em seleção. Agora, a Embrapa não tinha rebanho, como é que vai trabalhar em seleção sem rebanho? Mas eu tinha tido um estudante meu que veio para cá, para a BCZ, enquanto eu vim para a Embrapa. Então a primeira saída foi acompanhar esse companheiro, conhecendo os rebanhos do estado naquela época, que era Mato Grosso ainda, até o dia que eu criei coragem, cheguei no escritório e propus uma parceria com a BCZ, dizendo o seguinte: olha, meus caros, se nós analisar esses dados, que já tinham genealogia, controle ponderal, esses dados podem dar informação. Assim é que começou o nosso hoje famoso sumário de touros. Nós somos pioneiros no mundo tropical em avaliação genética. Maravilha, Totti. Deixa eu dar uma informação para o Paulo Cruz, que ele está dispensado hoje. Acabou de chegar aqui agora. Bom dia, eu estava ouvindo você, viu que você queria roubar meu horário. Você gosta de história? Muito. Você está ouvindo? Eu estou ouvindo, realmente. E a Embrapa, você estava falando do mundo militar com a Embrapa, da Fazenda Modelo. Claro. Eu fui militar da Força Aérea há 30 anos. Que maravilha. E nós fazíamos lançamento de carga com aviões, sim. Era do Esquadrão Pelicano, na Fazenda Modelo. Olha só. Então a gente tem de instrução na Fazenda Modelo. Muitos anos seguidos nós oferecemos a área lá para esse tipo de treinamento. Vai preparar o churrasco, deixa eu bater num papo com o Totti, que depois eu volto. Aí você está falando de carne, né? A carne tem que sair daqui, pô. Ô, Paulo. Meu negócio é acelerar, né? Você é o cara da carne. Eu vou abrir meu coração aqui, ó. Nesses quase 3 anos já de CBN Agro, eu vou, Totti, sem jogar confete serpentina em você. Não preciso disso, você sabe disso. Mas, para mim, uma das melhores, não vou falar melhor porque fica muito, né? Mas uma das melhores entrevistas que o CBN Agro já trouxe, que é com você, viu? Tá muito gostoso ouvir você, a história. Muito bom. Não tá bom, E Paulo? Até, assim, não é o meu mundo. Eu navego hoje, você morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, se você não tiver um pezinho dentro do agro, nem que seja por idealismo, né? Sim. Eu fiz até eu tenho um programa no SBT também. Eu estava falando, fiz uma matéria sobre picapes. Eu falei, as picapes são os veículos preferidos pelo mundo agro. E eu agradeço a esses homens que colocam o alimento na nossa mesa, porque se não fosse essa turma, o que seria de nós? E aí você vê tem uma, eu vou nem falar que eu fico meio chateado, uma corrente que ainda vai contra o agro, ambientalistas. Não, mas pode falar, de escritório. Agro você pode falar, não tem problema. Ambientalista de escritório que não esse é o programa de defesa do agro. É uma pena. É uma pena que a gente ainda tem infelizmente, uma mídia contaminada por isso. Paulo, deixa eu só fazer uma observação aqui, porque a música toca e fala obrigado ao homem do campo. Mas a gente também tem que olhar um pouco para trás do homem do campo, que são os pesquisadores. Porque o campo só chegou onde chegou hoje no Brasil, com o melhoramento genético de animais, de plantas, de produção, pelo trabalho dos pesquisadores. Ele estava contando a história da Embrapa aqui, né? Que foi organizada em 77. Porque o Totti assume acabou de assumir agora dia 2, a chefia geral da Embrapa, já estava aposentado, falou, não, eu tenho mais gás para queimar, tem mais lenha ainda nesse corpo aqui para poder ajudar o setor rural. E agora foi eleito aí, escolhido para ser o chefe geral da Embrapa Gado de Corte. Para a gente encerrar aqui, não, fica tranquilo, vamos lá. A gente vai conversando, porque ele gosta de falar e eu gosto de ouvir. Então. A gente vamos pensar, a gente vai voltar. Nós vamos voltar para ouvir história da Embrapa ainda. Fica tranquilo. Vamos combinar que em 2021, nós vamos pelo menos uma vez por mês trazer a Embrapa aqui para contar a história. Tá combinado já? Pode me chamar, que estarei aqui com toda alegria. Uma vez por mês, a partir de 2021, você já é nosso convidado para estar conosco aqui, para contar histórias da Embrapa. Inclusive, você escreveu um livro da Embrapa, né? Opa! 40 anos da Embrapa, foi isso? Nos 35 anos da Embrapa, fizemos um livro
Mas nos 40 anos eu achei melhor atualizar as informações. E esse está mais completo, está livrezinho para fazer um download da nossa página na Embrapa. Maravilha. Se você colocar Embrapa Gado de Corte 40 anos... Vou baixar hoje. Desde o início até hoje. Até os 40 anos. Maravilha. Totti, para a gente encerrar a nossa entrevista, sim, você assumiu uma grande responsabilidade. Não é fácil. Você sabe que não vai ser fácil. Não. Porque pesa sobre você responsabilidade. Perfeitamente. Né? O que a gente pode esperar do Brasil, da produção agropecuária, nos próximos 20, 30, 40 anos e como a Embrapa Gado de Corte vai participar dessa transformação? Éder, veja só, o Brasil, nós acabamos de falar no início, vocação natural de produção de alimentos. E tem uma previsão da ONU da gente chegar a 10 bilhões, 9,5 bilhões de habitantes. Em 2050. 2050. 2 milhões a mais do que é hoje. Quando você começa a garimpar entre os países produtores de alimento, meu caro, não tem outro a não ser o Brasil para expandir essa produção. Carne, por exemplo, nós vamos ter que aumentar em 50%. Então aí você vai analisando todos os detalhes aí, né? Por exemplo, custo de produção é um deles. Meu caro, enquanto nos países mais desenvolvidos é de 400 a 700 dólares por 100 quilos de bezerro criado, aqui no Brasil 100 a 150 dólares. Você está falando custo baixo de produção. Porque nós temos pastagem, nós temos área. As nossas fazendas são menos custosas do que são eles lá que precisa de fazer confinar o gado, tem o período de inverno. Temos um custo de produção menor, é isso? O nosso custo é muito baixo. E outra, nós temos um rebanho respeitável, né? Com certeza. 214 milhões. Em quantidade e qualidade. O nosso próximo concorrente, você sabe qual é o rebanho da Austrália? Que é um concorrente do Brasil? 500 milhões. O Mato Grosso tem mais do que a Austrália. 500 milhões? Não. Vi que menos, não chega a 30 milhões. 30 milhões. 25 milhões. O segundo maior exportador é a Índia. Perdão, 500 milhões, o Brasil tem 200 milhões. Estou falando besteira, eu ia falar 50 milhões. A Austrália tem, agora com essa crise climática que eles tiveram, 25 milhões. Duas situações lá na Austrália. Primeiro deu uma enchente e matou um monte de gado lá. Depois seca brava. Mas você está falando de um rebanho, então, de 300 milhões de cabeças nos próximos 20 anos? Não, aqui no Brasil? Hoje nós estamos com 214 milhões. Tá? Eu estou mostrando só como é que se pareiam os países potencialmente habilitados a aumentar a produção, né? Mas você veja, a Índia ele é o segundo maior exportador, mas Éder, lá é muita carne de búfalo ao invés de ser de boi. Então não é uma carne tão valorizada quanto a do bovino, porque o hindu ele não mata boi, o boi é sagrado para eles, né? Então, e outro, problemas de sanidade. Então, no mercado internacional é uma carne... é o Brasil mesmo. O Brasil está na ponta. Agora, está na ponta vendendo apenas 20% da produção, porque 80% é consumo interno. Vendendo só 20%, nós já somos os maiores. Tá, mas mesmo assim ainda dá para melhorar muito. Então, dá para melhorar. O Paulo Dito falou para chegar em 300 milhões. A gente tem que aumentar a quantidade de rebanho ou tem que melhorar a eficiência do abate? Nós vamos melhorar essa quantidade, melhorar a produção e a produtividade, melhorando as boas práticas de criação. Isso envolve desenvolvimento de forrageiras, que é um programa muito importante para nós. Nós temos que valorizar a produção de gado a pasto, que é a produção natural, genética adequada para isso, né? E os cuidados da nutrição, da saúde, que vem a segurança alimentar, um alimento seguro, né? Então nós temos condição de, sem aumentar a área, dobrar a nossa produção, só melhorando as boas práticas. Deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitando o gancho. Você está falando de produção e eu participei de dois grandes projetos aqui. Foram as duas expedições para o Chile, onde a gente foi buscar a rota bioceânica, né, para escoar a nossa produção pelo Pacífico. Certo. Quando a gente fala de aumento de produção, a gente sabe dos gargalos que nós temos também nos nossos portos. Certo. Né? Se a gente tiver uma super safra, como se promete, né, para daqui a alguns anos, só os nossos portos entrariam em colapso, porque tem taxas maiores, não tem estrutura. Vocês de alguma forma também se preocupam com isso, com essa... que eu fiz as duas rotas bioceânicas, né? A gente foi num... Inclusive tinha um representante da Embrapa, da AproSoja, junto com a gente, porque se vê essa necessidade. Você produz, mas para onde você manda? Para onde você manda isso? Como é que está? Vocês têm alguma... Nós aqui propriamente não, mas a Embrapa tem órgãos centrais que
veem o país de um ponto de vista mais global, tá? Inclusive na logística. Agora, está acontecendo uma coisa muito interessante para nós nesse momento, que é a possibilidade, por exemplo, Mato Grosso é um estado líder na agropecuária brasileira. Então, trazer os produtos do Mato Grosso para exportar aqui no Sudeste é uma barbaridade. Mas agora nós vamos exportar lá pelo Norte, lá por intermédio do Amazonas. Né? Então, isso aí já alivia os portos aqui do Sudeste. Você compreendeu? E essa outra alternativa que você se referiu também vai ser muito importante, porque, assim, principalmente para o Mato Grosso do Sul. A intermodalidade do escoar a produção é muito importante. A ferrovia, a rodovia, a ferrovia. Hidrovia. Como no caso do Brasil, lá do Norte, vai ser hidrovias. Ferrovia e hidrovias. Bom, Paulo Cruz, eu vou te entregar o horário, a entrevista já é sua agora com ele, tá? Você segue com e olha, a gente segue, porque assim, como a gente vive esse momento do agro, uma vez eu entrevistei um economista, aproveitar que eu já estou no meu horário mesmo, e ele falou o seguinte, isso tem uns 5, 6 anos, falou, Paulo, só na China, tem 500 milhões, meio bilhão de chineses que eles estão comendo mais. Exato. Não é que eles não comiam, eles estão comendo mais, eles querem mais carne, estão comendo mais. Isso. Certo. E ele falou, sabe qual é o único lugar do mundo capaz de produzir alimento para essa turma? É o Centro-Oeste brasileiro. Pois é. E ele disse o seguinte, e se a gente não pensar na logística, esse bonde vai passar, outros países mais preocupados com esse mundo agro de uma forma globalizada, a gente fala de aumentar a produção, exato, de aumentar a genética, de melhorar a genética, né, tudo, mas acho que se a coisa não for pensada de uma forma global, a gente produz, a gente tem estradas ruins, ferrovias precárias, portos lotados, então... mas isso é uma outra entrevista. Mas olha, tudo está interligado. Eu acho que nós temos que pensar nisso, porque isso é o que vai acontecer. Paulo, me permite uma última pergunta para o Totti, claro, já que ele está agora com uma grande responsabilidade, e eu acho que essa responsabilidade a gente tem que caminhar junto com eles, nós que somos da imprensa. Por sinal, hoje, parabéns, dia do radialista. Parabéns, Paulo Cruz. Parabéns, dia do radialista hoje. Uma última pergunta para o Totti, né? Sim. Juntando aqui as nossas conversas e o dia de hoje, dia do radialista, e a gente coloca esse profissional como fundamental também para a sociedade, para reportar informações importantíssimas que levam as pessoas às decisões. Juntando a questão do que o Paulo falou sobre ideologias, de gente que vai contra o agronegócio, juntando a entidade que faz pesquisa, o bom momento do setor, o crescimento do agronegócio brasileiro, a comunicação. Comunicação. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação, setor produtivo com o setor consumidor, com o centro urbano, porque muita gente tem uma visão distorcida do que é o agro efetivamente. Como vamos construir isso? Olha, Éder, essa é uma das prioridades que eu quero atacar frontalmente agora. Inclusive por um detalhe interessante, ela custa muito pouco. Nós estamos vivendo uma fase muito difícil de recursos. Então, um projeto de pesquisa, por exemplo, uma nova variedade que sai que é lançada pela Embrapa, leva 8, 10 anos. Então é muito trabalho, muita pesquisa, isso aí custa muito, né? Agora, tem muito conhecimento estocado aí que só falta ser levado aos sistemas produtivos. Nós podemos fazer isso com a comunicação. Legal, então é um ponto forte e queremos estreitar ainda mais os nossos relacionamentos. Instituído hoje, dia 7 de novembro de 2020, 2021 será o ano da Embrapa dentro do CBN Agro. Está combinado com você, uma vez por mês, ou você ou uma outra pessoa da Embrapa estará comigo aqui no estúdio para falar sobre pesquisa, desenvolvimento, futuro e os trabalhos desenvolvidos pela entidade. Combinado? Combinado, mas tem um detalhe a mais. Não vai ser só para o homem do campo. Não. Também para o homem urbano. Combinado. Porque nós precisamos mostrar para o cidadão urbano como é que isso acontece. Para que o brasileiro saiba valorizar o que ele tem hoje. Então nós precisamos levar essa informação também. Nós vamos criar aqui na Embrapa, a partir dessa gestão minha, um dia que eu chamo assim, um dia de portas abertas, que é para a sociedade de um modo geral. Como vai ter também um dia, Paulo... A cidade vai ao campo. Isso acontece na aeronáutica ali, quando o pessoal abre os portões da aeronáutica. Não é isso, Paulo Cruz? E como isso é importante, quando você mostra para a sociedade, a gente hoje, a imprensa, infelizmente, né, parte da imprensa, ela fala que a carne está cara, que o boi é nocivo, que o boi está matando o meio ambiente, né? E o cara ele não consegue, a visão é tão limitada
dessa turma, o cara não consegue enxergar um palmo à Pois frente é. Então, do que isso significa. Ô Paulo, me lembrou isso, sabe o quê? Agora veio esse período aí dos incêndios e tudo, né? Que um colega meu, que fez uma entrevista para a DBO Rural, muito bem colocou sutilmente com a inteligência rara que ele tem. Arnildo Pote, meu companheiro da Embrapa Pantanal há muito tempo e depois também aqui na Embrapa Gado de Corte. Na Califórnia, na Austrália, lá na Europa, eles chamam de incêndio. E o repórter na televisão falou o incêndio lá, o incêndio tal, etc. Quando vai para o Brasil, já ao invés de incêndio, ele fala da queimada. Porque a queimada pressupõe um ato Que alguém criminoso. colocou fogo. Você entendeu? Então a coisa começa por aí. Muita gente da área urbana, Éder, até me ligando, perguntando, porque eu tenho amigos. comprando essas ideias. Eu sei disso. E eles estão ainda com uma mentalidade antiga pra caramba, que precisava de arar a terra com arado à Iveca, quando ele tomba a terra, você entendeu? É de queimada, o capim para o capim brotar de novo. Meu caro, não existe isso mais não. Hoje a agricultura, ela usa essa palha para o plantio direto, para conservar mais o solo. E esse capim seco, Paulo, é como se fosse um feno em pé lá no campo. Então o homem do campo, ele vai queimar o alimento do gado que está lá no campo? Não, companheiro. Então. Ele supre os minerais essenciais ali no coxo, o gado aproveita esse feno em pé. Então, quando ocorre um incêndio desse, o maior prejudicado é o próprio produtor. Maravilha. E o homem urbano acha que ele está pondo fogo Então, para poder estamos como é que são as alinhados. coisas. Né? O trabalho do CBN Agro sempre foi trazer o campo para a cidade. E a gente vai fazer isso em 2021. Vamos juntos. fazer, Certo? porque nós precisamos de ter companheiros, parceiros nossos. Tamo junto. Pode ficar tranquilo que a sua mesa vai estar muito bem abastecida. Uma vez aliás, por com um mês. custo que é 1/3 do que era há poucos anos atrás, viu? A mesa farta, excedentes para exportação, para garantir o pagamento das nossas contas. Maravilha. Porque é o agronegócio que paga hoje, que banca o Brasil. Show! Paulo Cruz, obrigado pelo tempo cedido. Tamo junto. E eu quero Obrigado. participar dessas conversas, hein? Então, vamos fazer isso? Uma Você vez vem por mês eu Você vem venho e a comigo? gente avança aí mais um Legal, bocado vai aí, ser né? muito bacana a sua participação. Porque também. máquinas, a gente fala de máquinas, né? Sim. Até a gente já teve lá no canal do Boi um projeto lá que chamava Agromotor. Sim. Agromotor. O agro é movido a motor. Com né? certeza. Então, como é que é a música lá? Que o carro puxava o boi, agora o boi puxa Antigamente o boi Boi puxava o carro, hoje o carro puxa o boi. puxa o boi. Não é? exato, é. Totti, um abração pra Meu você. caro, Muito disponha. obrigado, viu? Maravilha, foi uma alegria para mim estar aqui hoje com vocês. Temos um acordo? Ano que vem? Combinado, maravilha. Feito então, obrigado, viu? Paulo disponha. Cruz, obrigado pelo tempo, parabéns mais uma vez pelo dia do radialista, Valdir, também, Thaís, obrigado, viu, querido? Maravilha. Obrigadão, Foi uma viu? manhã muito agradável. Obrigado Demais. Tamo junto. A você também que esteve conosco, obrigado. CBN Agro, com Éder Campos.